Olá, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender da hora que você for assistir esse nosso vídeo. Nos reunimos aqui novamente para fazer mais uma leitura comentada da obra Em Busca da Nova Consciência. Vamos retroagir um parágrafo na nossa leitura para a gente só se situar em relação ao que a gente já havia lido, ao que a gente já havia comentado na nossa última leitura. Então, paramos no parágrafo em que diz: o ser humano foi criado para perceber em si mesmo a unidade de tudo que existe, e a partir dessa percepção, transformar as aparentes contradições em um caminho de aprendizado e de transformação de sua própria vida. Para que isso se realize, ele deve parar de viver uma vida contraditória, devendo ser aquilo que acredita e sobre o que fala. Aqui o autor está nos colocando que a capacidade de perceber aquilo que é superior em nós, seja a referência que ele faz no texto à unidade, o uno, o divino em nós, é uma capacidade que nós temos, nós trazemos em latência dentro de nós. E nós só iremos, então, transformar as contradições da vida, a ilusão da vida, num caminho de aprendizagem e, consequentemente, de transformação da nossa própria vida, se nós deixarmos de viver as contradições da vida, as ilusões da vida. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se inquietar com isso que se coloca como realidade para nós. A gente precisa se inquietar com a existência justificando a vida. Nós precisamos nos despertar para, então, poder trilhar esse caminho de aprendizado, esse caminho de realização, de transformação da própria vida, partindo da percepção de que o divino, o uno, a unidade, ou seja, o todo, isso que esgarçadamente, né, a gente entende como Deus, isso reside em nós, está em nós, nos preenche, nos anima, nos dá vida. E não essa ideia de um todo, de uma unidade, de um Deus entronizado fora, né, em algum lugar incapaz de ser tocado por nós. Para que isso se realiza, ele deve parar de viver uma vida contraditória, devendo ser aquilo que acredita e sobre o que fala. A gente pensa uma coisa, a gente fala outra e vive outra totalmente diferente. A gente já falou, já comentou, já leu isso nessa obra, e ele volta a repetir aqui para a gente. A vida contraditória baseada naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente vê, sendo cada um desses aspectos de forma diferente. A gente pensa uma coisa, a gente fala outra coisa, a gente sente outra e realiza outra totalmente diferente. Então, para que o caminho do aprendizado, o caminho de transformação, para que a vida espiritual de fato aconteça em nós, é necessário que nós nos atentemos para o fato de que essa vida contraditória não faz esse caminho espiritual para nós. E que é necessário para nós, então, desenvolvermos a consciência para o pensar, o agir, o falar, o sentir em reta ação. Ou seja, todos esses aspectos equilibrados, todos esses aspectos alinhados. Enquanto um deles estiver fora do alinhamento, estiver em desequilíbrio, nós de fato não conseguiremos empreender essa vida espiritual.
Embora seja bastante simples de entender, isso não acontece no momento da realização, porque estamos acostumados a projetar e a idealizar coisas que acontecem somente em nossa cabeça. A vida ideal, o emprego dos sonhos, o parceiro ou parceira perfeitos, o conto de fadas que esperamos um dia ver realizado como por encanto. Nós vamos vivendo a vida dessa forma, né? Os anos vão passando e a gente vai sempre olhando para o passado, para aquilo que nós já vivenciamos, para aquilo que nós temos como arcabouço de experiência nas memórias, e vamos trazendo isso para o nosso presente, vamos condicionando o nosso presente com isso. À medida em que o nosso passado condiciona o nosso presente, nós vamos, para que a gente não morra na decepção, para que a gente não desenvolva um processo extremamente depreciativo, extremamente negativo sobre nós mesmos, nós então projetamos um futuro na qual todas as mazelas da nossa vida se resolverão, né? Depois que eu terminar o meu curso superior, a minha faculdade, eu vou comprar uma casa e eu vou ser feliz, eu vou ter um carro e eu vou ser feliz, eu vou poder casar, constituir uma família, eu vou ser feliz. E assim, a gente vai jogando para o futuro a única possibilidade de ser feliz que a gente tem, que é o aqui e o agora. Não existe nada além do aqui e o agora. O real é o momento presente. O passado nos serve apenas como um referencial de experiências. Ou seja, o passado vai me mostrar exatamente aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Aquilo que me é ruim e aquilo que me é bom. Né? Se eu olhar para a história, para os grandes homens que passaram pela existência e nos deixaram ensinamentos, eu vou poder extrair desses ensinamentos um manual de bem viver. Então, é nesse aspecto que as experiências do passado podem estar presentes na nossa vida, podem nos ajudar a viver, mas nunca significando uma placa de pare para nós. O passado jamais pode fazer com que a gente pare a marcha da vida. Não é porque eu tive uma experiência num relacionamento passado ruim que o meu atual relacionamento vai ser ruim de novo. Ou eu vou deixar de me relacionar porque eu já tive essa experiência ruim. Né? A gente não pode deixar que o passado limite dessa forma o nosso presente. Se nós deixarmos, a consequência disso será a projeção de um futuro. Né? Então, quando eu encontrar o parceiro ou a parceira perfeita, eu voltarei a me relacionar. Então, eu vou jogar para o futuro, ao invés de eu me conhecer no aqui e no agora. Porque se eu me conhecer, eu conheço as minhas potencialidades, eu conheço aquilo em mim que é gatilho, né, para as debilidades e, obviamente, eu posso caminhar em direção daquilo que é virtude. Em suma, virtude e debilidade em nós existe, em potencial. Eles passarão a ser realidade para nós se, obviamente, nós alimentarmos essas virtudes ou essas debilidades. Aquela parábola, né, dos dois animais que nós temos, um é feroz e outro, um feroz e selvagem, o outro é dócil e domesticado. Quem desses dois animais vai vencer a luta em nós? Aquele que nós alimentarmos, né? Não é que se nós deixarmos de alimentar um ao outro, ele deixará de existir em nós. Bom e mal, bem e mal existirá
sempre em nós e é necessário que exista. A dualidade traz para a nossa consciência a realidade. Ou seja, como o Tao Te Ching nos diz, a realidade é a circunstância provisória dos opostos necessários. Então, eu preciso sempre ter essa noção dos aspectos duais, do bem e do mal, do bom e do ruim, do claro e do escuro, do dia e da noite, para que exista para a minha consciência essa realidade. Então, o bem e o mal dentro de nós, eles sempre existirão para que essa realidade se coloque para a nossa consciência. Então, eu devo me conscientizar que esses dois aspectos estão dentro de mim, eu devo controlar o mal e praticar o bem. Seguindo, não é verdade que estamos sempre projetando e esperando que amanhã seja melhor? Não é fato que você pensa que sua vida pode não estar ideal, mas assim que tiver aquele emprego, aquela pessoa, aquela situação, tudo ficará bem? Veja bem, quando nós não nos conhecemos, não sabemos quem somos, ou seja, a gente ignora a nossa própria identidade, a nossa própria essência, a gente tende a projetar para o exterior essa identidade, isso que somos ou que pensamos ser. Né? Nessa projeção, vai também a nossa possibilidade de ser feliz. Né? Felicidade nada mais é que um estado de espírito do homem que vive segundo a sua própria natureza, que vive a essência daquilo que é, ou seja, que é humano, de fato, que produz humanidade. Né? Quando isso não é realizado pelo ser humano, a vida torna só uma projeção. Então, quando eu tiver o emprego melhor, eu vou ser feliz, né? E aí você está num emprego bacana, você fica almejando um emprego um pouquinho melhor. Quando você consegue, você vai notar que você está num emprego melhor, mas que você é a mesma pessoa de antes. É a mesma velha pessoa no emprego melhor. E aí você vai começar a projetar um outro emprego ainda melhor do que esse que você já está. A busca nunca cessa, porque de fato o problema, o mal, é da natureza humana e não do emprego. Né? Uma pessoa ela pode ser feliz, né, no emprego extremamente simples que lhe renda o suficiente, o necessário para sobreviver, ou nem isso, e pode ser feliz no emprego dos sonhos de qualquer um que renda uma fortuna ao mês. Isso não significa que, estando nesse emprego mais inferior ou nesse emprego mais superior, os problemas relativos à natureza humana deixarão de existir. Todos terão, e cada um terá à medida da sua própria natureza. Ou seja, a pessoa simples que ignora, por exemplo, o mundo das letras, terá os seus problemas existenciais ao nível da sua sapiência, ou seja, se ele ignora o mundo das letras, se ele não é letrado, os seus problemas existenciais estarão nesse nível, mas eles existirão, ao ponto que a pessoa, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Né? Quanto mais letrada, quanto mais intelectual for, maior será a cobrança em relação aos problemas existenciais, porque você tem maior capacidade de pensar, de refletir sobre esses problemas. Você poderá, quanto mais intelectual for, quanto mais erudito for, ter maior capacidade de pensar, de refletir sobre isso, de compreender esses problemas ligados à natureza do ser. Então, quanto mais você tem, mais lhe é dado, mais lhe é cobrado.
né? E óbvio, quanto mais você tem, mais lhe é tirado. Projetamos constantemente a mesma e na mesma intensidade somos confrontados com a dura realidade, se bem diferente daquela imaginada. Projetamos constantemente na mesma intensidade, somos confrontados com a dura realidade, bem diferente daquela imaginada. Muitas vezes, gastamos tempo e energia tentando adaptar as coisas e pessoas ao nosso redor para que elas se adequem à nossa projeção e, ao falharmos, colocamos a culpa nelas ou em nossa falta de sorte, destino ou karma e começamos tudo de novo, sem buscar as causas interiores dessa frustração. Isso daqui é algo que nos acompanha constantemente, minuto a minuto, instante a instante da nossa vida, né? Nós não vivemos uma vida consciente, vivemos no automatismo, vivemos na repetição e na projeção, à medida em que a gente projeta essa mesma intensidade dessa projeção, dessa repetição, desse automatismo, nos confronta à realidade que é sempre diferente daquela imaginada. No nosso pensamento, no nosso pensar, idealizamos uma coisa e vivemos outra completamente diferente. A gente gasta tempo e energia tentando tornar as coisas, tornar a realidade compatível àquilo que está na nossa expectativa. Na nossa expectativa em relação às pessoas, por exemplo. Né? Conhecemos alguém, nos apaixonamos, e esse apaixonar, essa paixão é uma lente que turva a visão. Né? Aos poucos, pela convivência, você vai, essas lentes elas vão se limpando, né? E você vai conhecendo a pessoa como ela é, e aí a decepção traz o rompimento, a ruptura do sentimento ou do relacionamento. Quando é mantido, isso vai causar inúmeros atritos entre os relacionantes. Por quê? Está sempre no campo da projeção, está sempre no campo da imaginação. Eu estou sempre imaginando essa pessoa, eu estou sempre idealizando ela, querendo adaptá-la. E assim é com as coisas também, né? A minha imaginação, né? A minha projeção. Eu nunca olho para a realidade, aceito a realidade como ela é. Eu quero que ela sempre seja como eu projeto. E isso nos demanda muita energia, nós gastamos muita energia com isso. Se nós simplesmente olhássemos para a realidade, percebemos pessoas e coisas como elas realmente são e não como as projetamos, nós não gastaríamos tanta energia, nós não nos frustraríamos com tanta frequência. Né? Como diz o texto aqui, ao falharmos, quando a nossa projeção falha, né, colocamos a culpa nas pessoas. Né? Então a gente vai sempre buscar um responsável pela nossa falha, pela nossa frustração em outra pessoa, em algo fora de nós, né? Ou então dizemos, não tive sorte dessa vez, mas eu vou tentar de novo e eu vou ter mais sorte, né? Percebe aí a projeção para o futuro? Né? É o meu destino, é o meu karma, né? E aí a gente tende a começar tudo de novo, sem que a gente entenda que esse efeito ele está sendo gerado internamente, que a causa desses efeitos nos é interna e não externa, não está fora de nós. Né? É mais ou menos como se a gente tivesse uma dor, né? Por exemplo, uma inflamação, isso é muito comum, né? Uma inflamação na articulação,
Eu sei bem o que é isso, eu tenho artrite reumatoide, né? Direto, estou com ela ativa, então inflama a articulação. É como se eu pegasse aqui essas articulações minhas aqui estivessem inflamadas e eu viesse com um creme aqui, sei lá, esses cremes que são populares, né? Que chamam de doutorzinho, e passasse aqui, né? Para aliviar essa dor. Pode ser que alivie, né? Mas eu estou tratando o efeito e não a causa. Para eu eliminar a inflamação, eu tenho que limitar o meu sistema imunológico, porque a causa da inflamação da artrite é o sistema imunológico desarmonizado, né, que funciona de forma desarmônica e ataca o próprio organismo. Não consegue reconhecer aquilo que ameaça ao organismo e aquilo que é o próprio organismo. Então, é mais ou menos isso que acontece conosco. A gente ataca os efeitos, tenta compreender os efeitos, sem mergulhar no nosso próprio interior para compreender as causas e combater as causas, ou dominar as causas. Dominando as causas, a gente consegue eliminar os efeitos ou controlar os efeitos. Não se trata de simplesmente aceitar as coisas como são e não tentar mudar aquilo que parece não estar funcionando. Precisamos focar naquilo que pode e deve ser transformado, ou seja, nós mesmos. Isso daqui é muito interessante, a gente refletir sobre, né? Quando o nosso entorno, nós percebemos, por exemplo, nas nossas relações de trabalho, que elas estão muito tumultuadas, né? Não adianta eu querer tentar mudar os meus colegas de trabalho, né? Se tem muita fofoca no meu ambiente de trabalho, né, não adianta eu tentar mudar os colegas que eu julgo fofoqueiro. Aí reside um problema, porque o outro nos funciona como um espelho. Se eu estou vendo que o outro é fofoqueiro, eu consigo identificar isso no meu outro, porque eu já vi isso antes, eu já percebi isso antes. E onde foi que eu percebi isso antes? Onde que foi que eu vi isso antes? Em mim mesmo. Só que em nós, quando percebemos esse tipo de coisa, acontece em primeiro lugar a negação, né? A gente nega em nós mesmos. É como se a gente puxasse esse montinho de sujeira ali, identificada, para debaixo do tapete. Fica lá aquele calombinho, a gente ignora, o tapete está por cima, ok. Né? E aí eu vou dizer, eu vou mudar de emprego porque tem muita fofoca no meu emprego, eu não suporto isso. Cuidado. Cuidado, porque deve ter um grau de fofoca dentro de você, por isso que você reconhece isso fora. Lembra da lei do Kybalion, né? Da lei universal da correspondência. Tudo que é dentro é como fora, e tudo que é fora é como dentro. Se você percebeu fora, é porque você viu dentro. Né? E aí, não é mudar o seu entorno, né? Não é mudar os seus colegas de trabalho, mudar você. Né? Quando alguém vir com fofoca, meu amigo, eu não quero saber. Olha, né, me desculpe, mas eu não estou interessado nesse assunto. Né? Por outros assuntos a gente pode conversar, mas isso não. É você que precisa mudar. O seu posicionamento no relacionamento de trabalho lá com as fofocas é que deve mudar. Tá? A partir do momento que você mudar, o seu entorno vai mudar. Porque você vê o mundo exatamente pelas suas lentes valorativas. Isso um filósofo russo chamado Bakhtin nos diz muito claramente. Né? Então, se eu mudo as lentes com as quais eu estou olhando o mundo, esse mundo muda. Certo? Se eu passo a não dar espaço na minha vida, a não valorar a fofoca, se eu passo a não dar ouvidos, se eu passo a não dedicar tempo e energia a isso,
meu entorno vai mudar completamente. Dado que o mundo exterior é um reflexo do nosso interior, no momento em que mudamos nossa realidade interior, toda a nossa vida acompanhará a mudança, né? O que eu acabei de falar, né? Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Eu já li essa obra, mas para fazer a leitura aqui comentada com vocês, eu não leio, tá? Antes. Eu não preparo nada antes, tá? Então, eu vou lendo e os comentários que vão surgindo, eles vão passando pela minha mente no momento da leitura, tá? Também não consulto outras obras para fazer a nossa leitura comentada. É interessante que eu parei e fiz um comentário que está descrito exatamente na continuação do texto, né? Então, olha só, quando nós focamos no nosso interior e mudamos o nosso interior, o mundo muda, acompanha a mudança, a realidade muda, porque o nosso ponto de vista, as nossas lentes para olhar esse mundo, como diz Bakhtin, né, que nós olhamos o mundo através das nossas lentes valorativas, da nossa ideologia, da nossa axiologia, né? Então, se essas lentes mudarem, o mundo ao nosso redor muda. Quando aplicamos esse mesmo princípio, dissolve, coagula, em nossas aparentes contradições, né, de dissolver e coagular, né, as contradições, nos libertamos das aparentes correntes que nos prendem e assim transformamos a nossa vida. É impressionante quando a gente se dedica a mudar 1 milímetro que seja na nossa vida, o quanto de energia a gente economiza. Por exemplo, eu não vou dizer aqui que a televisão é uma péssima ferramenta. Não. Imagine um Platão, um Sócrates, um Marco Aurélio, né? Um Plotino, uma Hipátia de Alexandria, um programa na TV, todo dia um programa matinal, né? Para, sei lá, Sócrates levar todo dia de manhã um dos seus versos de ouros e comentar. Já pensou que maravilha? Né? Não é a TV em si que é ruim, é o uso que se faz dela. Né? Mas, em determinados momentos, é necessário que a gente corte algumas coisas, né? Porque a gente ainda não é um sábio. Um sábio, ele poderia, a TV ficar do lado dele 24 horas por dia, nos piores programas, que isso não o afetaria. Ele é um sábio, ele iluminou todas as questões, todos os aspectos da sua vida, do seu ser, de forma que ele se posiciona acima de tudo aquilo que não é elevado que a TV traz, sem se contaminar. Né? Mas nós não somos sábios, nós estamos à procura da sabedoria. Né? Um dia chegaremos lá, iluminaremos todos os recônditos da nossa mente, do nosso ser. Mas por enquanto buscamos. E aí, se o programa da TV arrasta a nossa consciência para baixo, é melhor que você não tenha a TV do que você ter a TV e deixar a TV arrastar a sua consciência para baixo. Né? Então, elimina a TV da sua vida e mantenha a sua consciência elevada. Assim, você vai elevando cada vez mais até o momento que você não precisará mais de disciplina, de ter foco disciplinado, porque você já naturalizou a consciência elevada, você já iluminou o seu ser. E aí, a TV, com os seus programas que não conduzem a nada, a não ser a lama, não vai fazer a menor diferença para você. Quando aplicamos esse mesmo princípio de dissolve e coagula em nossas aparentes contradições, nos libertamos das aparentes correntes que nos prendem e assim transformamos a nossa vida. Então, é preciso iluminar com a sua consciência determinado aspecto.
né? Para que você transforme esse aspecto. Você não vai conseguir fazer isso de uma única vez, iluminar todo o seu ser. Vamos olhar para os grandes avatares. Buda, por exemplo. Buda, ele precisou de toda uma caminhada, de muitos exercícios para se iluminar, né? E tornar-se um iluminado. Ele precisou conhecer a velhice, ele precisou conhecer a dor e ele precisou conhecer a morte para se iluminar, para a iluminação chegar. Então não foi de uma única vez, né? Se ele que era um predestinado, se ele que era um escolhido, teve um caminhar para se iluminar, imagine nós, né? Imagine nós meros seres na existência, engatinhando na senda da evolução. Como foi dito nos capítulos anteriores, devemos utilizar a força que recebemos do Espírito, a mais elevada que existe, para que essa libertação se torne real. A força do Espírito é uma força não egocêntrica, que está unida ao todo e não conhece separação alguma, pois impulsiona tudo o que existe, a atividade e a manifestação. Ou seja, enquanto nós nos prendemos à separação, à separatividade, ao egoísmo, nós não temos vida espiritual. Enquanto eu favorecer, beneficiar o meu eu em detrimento aos demais, enquanto eu amar a minha família e não as demais, em detrimento às demais, enquanto eu quiser benefícios em detrimento aos outros, tá? Enquanto existir uma separação, né? Não, vem para a minha religião porque é a minha religião que salva. A sua não, a sua vai para o inferno. Ah, não, mas essa sua ideologia política não presta. Essa sua ideologia política, porque é direita, é conservadora, é autoritária, é fascista, não é extrema esquerda, é socialista, é isso, é aquilo outro. Enquanto existir separação, seja por credo, né, a religião, seja por política, seja por sexo, seja por etnia, seja por qual aspecto for, enquanto você não se sentir conectado a tudo na manifestação, não haverá vida espiritual para você. Sinto muito em dizer isso, mas essa é uma verdade. Isso é um axioma. Enquanto existir separatividade, não haverá unidade. E para existir vida interior, vida espiritual, é necessário conexão com a unidade. Enquanto você se sentir separadinho, tá? Enquanto você se sentir não haverá vida espiritual. Essa força do Espírito está em nós mesmos. Basta nos lembrarmos de quantas vezes nos perguntamos: qual é o sentido da vida? Por que existo? Qual é a minha origem e qual é o meu destino? Esses questionamentos são reflexos do impulso do Espírito em nossa consciência. Uma imagem refletida num espelho não é o objeto, mas a representação, mais uma representação dele. Essas perguntas são um reflexo, uma representação do espírito em nós. Elas indicam que o espírito está tentando nos dizer algo, mas como nossa consciência ainda não se elevou ao campo espiritual, esse impulso também espiritual
vem e nos toca por outra via, pelo caminho da busca e da pesquisa. Ou seja, qual é o aspecto, qual é a característica da pessoa que se despertou? Questionar, perguntar, buscar. Aquela pessoa que está lá dentro da igreja, que está lá dentro do centro espírita, que está lá dentro do terreiro, que está lá dentro da casa de candomblé, da roça de candomblé, que está lá dentro de onde estiver e está muito satisfeita, né, com aqueles preceitos, com aqueles dogmas, com aquelas doutrinas, e nada questiona, está tudo bem, está tudo certo, eu estou feliz, estou completo, essa pessoa dorme. Né? É como uma criança brincando, né? É como uma criança que se alegra e fica feliz, realizada com o brinquedo. Né? E para isso as religiões foram dadas, né? Para os que dormem, dormirem. Enquanto elas se realizarem, enquanto esse dogma existencial, essa doutrina existencial religiosa realizar a existência dela, for a finalidade da existência dela, né? Eu vou fazer a vontade de Deus para que eu possa ir para o céu, para que quando Jesus voltar eu suba nas nuvens de glória. Né? Enquanto ela estiver satisfeita com isso, ela está brincando com o brinquedo existir. A existência aí está justificando a vida dela. Quando ela se cansar do brinquedo e ela começar a questionar, né, mas isso daqui é mesmo o sentido da minha vida? Né? Eu existo mesmo por isso daqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu vim? Quando essas questões surgirem, vai mostrar que, de fato, a pessoa se despertou. Despertou do quê? Do sono da ilusão. Despertou para a realidade. Já tem a realidade? Ainda não. É preciso muita busca, é preciso muito estudo para que, de fato, se conheça a realidade, né? Para que, de fato, se torne uma Ísis sem véu, né? Para lembrar a obra de Helena Blavatsky. Então, só há uma via para o nosso despertar, para que nós sejamos tocados por essa centelha do Espírito, né? Busca e pesquisa. O leitor deve estar se perguntando, porque nem todas as pessoas fazem essas perguntas, e porque somente algumas querem desvendar esse enigma. A resposta é simples. Algumas pessoas passam por experiências de vidas que as fizeram partir em busca de uma resposta para essas questões. Esse é um processo natural. A vida é como uma grande sementeira em que algumas sementes germinam antes das outras, mas todas um dia germinarão. Fato: umas pessoas passam por essa experiência do despertar muito cedo, outras tardiamente, né? Umas se despertam cedo demais e, por não ter acesso ao conhecimento, né, acabam por sofrer uma vida inteira. Né? A gente vê pessoas hoje trocando de sexo porque dizem que não reconhecem o corpo. Aí vão dizer que se é um homem que não reconhece o corpo, que não identifica o corpo, que é uma mulher que nasceu num corpo do homem, de homem. Será? Eu digo que não, com toda tranquilidade. Essa pessoa, ela despertou, ela teve um despertar. E por falta de um mestre, ela é levada a acreditar que ela é uma mulher num corpo de homem ou um homem num corpo de uma mulher. Errado. Ela
não reconhece a sua materialidade, a sua essência é outra coisa, que ela não sabe o que é, e que não há um mestre em conhecimento para dizer para ela, para mostrar para ela que a essência dela é uma essência imaterial, que ela não precisa de mudar de sexo. Há um canal, eu não vou dar o nome do canal aqui, mas vocês podem procurar no YouTube, é de uma brasileira que mora na Austrália. Ela nasceu homem, fez mudança de sexo por não se reconhecer, e ela diz em um dos seus vídeos: no outro dia, quando eu acordei, eu era a mesma pessoa de antes, com os mesmos problemas que eu tinha antes, que me levou à cirurgia de mudança de sexo num corpo diferente. Então, não é o corpo que a pessoa não reconhece, o corpo de homem, mas sim o seu material. Ela já despertou para o espírito. Ela despertou para essa força, para aquilo que ela realmente é em essência, que não é o corpo material. Mudar o sexo não resolve, não vai resolver os problemas existenciais dessa pessoa, mas sim transcender a sua matéria. Se estivermos cônscios, ou seja, conscientes e certos de que o Espírito nos fala, estaremos próximos de desvendar o segredo dos alquimistas e de dissolver as contradições da vida. O passo seguinte será, então, a aplicação do solve e coagula em nossa vida diária. Dissolver, né? Dissolver algo e coagular algo, né, em nossa vida diária. Como fazer isso? Você tem que partir primeiro de uma observação, e de uma observação sem julgamento, né? Você precisa se observar. Se você identifica ali um pequeno problema em você, não formule um julgamento. Esse julgamento não te ajudará. Mas se você observar constantemente, você compreenderá o gatilho que aciona esse problema. Normalmente, se é um problema, trata-se de uma debilidade em nós. Então, nós devemos dissolver essa debilidade, né? E coagular uma virtude, né? Se eu sofro de um medo paralisante mediante a uma circunstância, eu devo observar isso. Eu vou encontrar o gatilho, eu vou encontrar o motivo disso que me paralisa. Porque o medo é uma emoção instintiva que nos serve à preservação da vida. Mas se esse medo ele se torna uma fobia, aí já é algo que sai do puro instintivo e vai para o campo da cognição, imprime um pensamento, né? Então, por meio da observação, por meio da minha própria cognição, do meu próprio pensar, eu consigo chegar à raiz disso que me paralisa, né? E aí eu devo solver aí, eu devo dissolver, né, essa debilidade, esse medo paralisante e coagular aí uma virtude, que seria um enfrentamento para isso, né? Uma coragem, né? Eu me lembro de uma experiência que eu passei, onde a minha professora de flauta doce, professora Renata Pereira, enquanto eu estudava com ela, eu estudei de 2012 a 2017, foram 5 anos de estudo com ela, e eu não lido muito bem com falar em público, com tocar, com cantar publicamente, né? Eu tenho muito medo, e à época esse medo era paralisante. E aí ela me aconselhou a ir para as praças tocar. As primeiras vezes foram muito difíceis. As pessoas chegavam perto de mim, eu começava a tremer e errava, e parava, né?
e ficava sem jeito de continuar tocando, né? O medo era paralisante. Mas eu insisti, né? Eu fui insistindo, eu fui coagulando aos poucos algo que resolveu, pelo menos em parte, esse problema, né? Que foi uma coragem. Porque se eu tenho medo, eu tenho a coragem no outro extremo, né? Basta aí eu pegar nessa escalazinha e deslizar com a minha consciência esse nível do medo para o lado da coragem. Comecemos pelo solve. Imaginemos um dia comum. Estamos indo para o trabalho e está tudo bem. De repente, algo acontece que nos transtorna, seja uma situação de trânsito, uma ligação telefônica indesejada, um pensamento que nos assalta, um sentimento que nos inquieta, ou qualquer circunstância que altere nosso estado de ânimo. Via de regra, vamos passar um tempo nesse novo estado até que ele seja substituído por uma outra divagação, outro pensamento, outra reação, ao invés de ser efetivamente dissolvido. Se nesse preciso momento ousamos romper esse processo, já tão automático, e apenas observarmos que estamos sendo levados por aquela reação, pelo pensamento ou pelo sentimento, nessa fração de segundo abrimos nossa consciência para um campo de percepção que está acima da conexão entre nossa consciência e nossas reações, ou pensamentos ou sentimentos. É exatamente isso que entendemos por apenas observar. E isso é difícil, afinal, imediatamente acrescentamos outros ingredientes à percepção, nosso julgamento, nossas justificativas, nossas preconcepções. Quando quase sempre acrescentamos algo que faz o pêndulo da consciência oscilar entre o ver positivamente ou ver negativamente, julgar para o bem ou julgar para o mal. Veja bem, nós temos 4 corpos manifestados. Corpo heterofísico, que é o nosso corpo material, isso que a gente vê, que a gente pega, que a gente toca, sente. O corpo energético, né? O corpo emocional, astral, o corpo mental, concreto, ou dos pensamentos e dos desejos. A nossa consciência, ela fica, na maioria das vezes, oscilando entre esses corpos. Se eu corto o meu dedo, eu vou sentir dor. A minha consciência desloca exatamente para o corpo físico, né? Essa dor é uma emoção, ela está ligada ao corpo astral, né? Mas é algo que vai atuar junto com o corpo etéreo-físico no mesmo momento. É o corte, o ferimento no corpo etéreo-físico vai desencadear isso, certo? A gente, ao acontecer isso, a gente vai fazer o quê? Imediatamente procurar de limpar, fazer um curativo tranquilamente, ou a gente vai se desesperar por causa da dor, por causa do sangue, a gente vai se culpar por ter se cortado. Normalmente, quando acontece um acidente desse, né, é por nossa falta de consciência. Então, a culpa é realmente nossa, né, por não ter colocado a devida consciência ali, por estar presente naquele aqui e agora, né? E aí isso acontece. Mas normalmente a gente vai por um outro caminho, né? A gente vai adicionar coisas ao invés de simplesmente observar as nossas reações, né, a esse fato. Normalmente a gente vai colocar ali um, um julgamento. Né? Sentir dor na nossa cultura não é algo bom. Qualquer dor, por mínima que seja, a gente vai em busca de um remédio imediatamente. Então,
nesse tipo de acontecimento, a gente vai imprimir o nosso julgamento, né? Se cortar não é bom, é ruim. Sentir dor não é bom, é ruim. Né? Então, a gente vai adicionar esse julgamento. Quando é que, num acidente como esse que eu citei, desse que eu acabei de descrever, a gente vai fazer uma reflexão sobre a causa desse acidente, que foi a nossa falta de consciência. Né? É exatamente o que está dizendo aqui. Se lá no trânsito eu estou dirigindo e eu levo uma fechada, eu já vou imediatamente julgar, eu já vou imediatamente preparar um palavrão, eu já vou elogiar a mãe, porque na nossa cultura, né, mulher, ela é um ser menor, né? Tanto que quando a gente quer ofender um homem, a gente xinga a mãe ou a mulher dele, né? Seu corno. Você está xingando o cara? Não, você está xingando a mulher dele. Você diminui ele, colocando a mulher dele como uma prostituta, como alguém que se prostituiu. Né? Ou então você diz, seu filho da puta. O que você está fazendo aqui? Você está xingando o cara? Não, você está humilhando ele, dizendo que a mãe dele é uma prostituta. Certo? Então, veja bem, você já prepara esse palavrão, né, porque você quer humilhar o outro, e para humilhar o outro, você diminui a mulher, certo? Você deprecia a mulher, você prepara uma reação, uma buzina, né? Ou você acelera e vai atrás. Nunca. Você apenas observa o fato em si e deixa ele ir. Mas você vai adicionando coisas. Né? Ao invés de você solver aquilo, dissolver o acontecimento e deixar os pensamentos irem, você retesa esse pensamento, você represa ele, e aí você vai adicionando mais coisas a ele. Né? Você vai imediatamente pegar a sua consciência, colocar no mesmo nível, e não obstante, você vai adicionar mais coisas aí. Vamos imaginar que você consiga, nem que seja uma única vez, olhar de maneira completamente neutra para uma reação, um sentimento ou um pensamento. Nesse momento, sua consciência ganha amplitude, pois não reforçou seus mecanismos pré-estabelecidos. Normalmente, quando a gente está pensando, né, a gente está preocupado com algo, a gente está num campo na qual a nossa mente ela está em atividade e o nosso emocional está também em atividade. Porque esse pensamento que nos preocupa, que faz ficar girando na nossa cabeça, ele está afetado por uma emoção, por um afeto. Né? Então, você sempre coloca um julgamento em cima. Né? Digamos que é o boleto seu que está para vencer e você está sem dinheiro. Né? Então, estar sem dinheiro é ruim, vencer o boleto é ruim, né? Ficar devendo é ruim. Então, a sua mente fica girando em torno do fato e do seu julgamento, quando ela deveria estar ocupada das possíveis soluções para o problema. Nesse momento, sua consciência ganha amplitude, ou seja, o momento que você ficar livre do julgamento, por exemplo. Quando você apenas observa o seu pensamento, a sua consciência ganha amplitude, porque não reforçou os mecanismos pré-estabelecidos, o do julgamento, por exemplo, ou do uso do reforço do pensamento
com qualquer tipo de emoção ou sentimento. Ao ter essa fração de autopercepção livre, ainda que ela dure um único segundo, você ficará surpreso ao perceber como seu interior de fato funciona. Ou seja, você não recai no conflito citado no capítulo anterior entre o que pensamos ou imaginamos que somos e o que de fato somos, pois a observação neutra, sem julgamento, não entra em conflito com nada, nem ninguém, nem você mesmo. Normalmente, a gente tem muitos padrões pré-estabelecidos do que é um bom sujeito, uma boa pessoa. E aí, quando nós estamos pensando quem somos e nos deparamos com uma debilidade, veja bem, a gente tem um padrão do que é ser uma boa pessoa estabelecido. A gente encontra em nós uma característica. Ou a gente vai negar, ou a gente vai buscar uma justificativa. Ah, mas eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, né, que me fez sofrer, que não me deu o que eu precisava. Então, esse fato nos prende à consciência e tira de nós a capacidade da gente ver realmente quem somos, independente de um padrão pré-estabelecido. Né? O melhor tipo de comparação nosso é conosco mesmo. Eu, Cal, me comparar hoje com o que eu fui ontem e poder chegar a uma conclusão, se eu cresci ou não cresci. Se eu cresci, ótimo, vamos crescer mais. Se eu não cresci, né, isso é um sinal de alerta. Cláudio, vamos crescer. Certo? Então, quando eu deixo o pensamento livre, sem adicionar aspectos, sem adicionar emoções, afetos, julgamentos, o que quer que seja, né, eu não caio no conflito, na contradição daquilo que penso que sou, que imagino que sou, e aquilo que realmente sou. Certo? Esse é o primeiro passo, observar sem julgar. O passo seguinte é a iluminação da observação neutra através da indagação. Nossas reações nos aproximam ou nos afastam do caminho da busca espiritual. Né? Então, olha que legal, olha que bacana o ensinamento que ele nos traz. Certo? Primeiro passo, observar cada pontinho seu, cada aspecto, cada característica, cada atitude, cada comportamento, mas sem julgar. O passo seguinte é iluminar. Como que eu ilumino? Questionando, perguntando. O filósofo é um perguntador por essência, é um questionador por essência. Isso daqui me aproxima do meu eu verdadeiro, da minha essência, me aproxima da vida espiritual, da vida interior, do caminho espiritual, da senda, ou não? Esse aspecto, esse comportamento, esse pensamento, esse sentimento, essa emoção, me aproxima ou não de uma vida espiritual? Então, essa questão, ela deve ser essencial para nós. E ela deve nos perseguir a cada instante, deve estar presente a cada instante. Tudo o que nós formos pensar, a começar pelo pensar, deve ser guiado por essa questão. Me conduz ao caminho espiritual? Este sentimento, esta emoção, esta ação me conduz a um caminho espiritual? Novamente, sem argumentar ou sem justificar, afastando a subjetividade e observando objetivamente, averiguamos
se essa nossa reação, sentimento ou pensamento está de acordo com a energia desconhecida, mas intuída, que nos impulsiona para a busca espiritual. Então, nesse momento, a nossa consciência ganha um pouco de amplitude, ainda que a neutralidade seja mínima. Nesse micro instante de avaliação neutra, nossa consciência é impulsionada pela força que está em busca espiritual. Dito de outra maneira, nossa consciência é impulsionada ou sustentada pelo Espírito que está em nós. Então, olha só, é na neutralidade que a nossa consciência se ampliará. Ou seja, quanto mais nós nos desvencilharmos do julgamento, do afeto, daquilo que a gente pensa ser bom ou ruim, daquilo que a gente pensa ser bom ou mal, bem ou mal. Tá? Então, quanto mais neutralidade nós tivermos, mais a avaliação neutra nós teremos e a nossa consciência, então, será mais impulsionada na busca espiritual. Não há outra forma de desenvolver essa vida espiritual, essa nova consciência, essa nova vida, se não for por meio dessa busca. Ficamos por aqui. Não vou hoje abrir para comentários, até porque quem estava conosco aqui, Rick e Júnior, eles caíram e até o momento não voltaram, por isso eu encerro a nossa aula aqui. A gente continuará, então, o capítulo 5 na nossa próxima leitura comentada. Meu muito obrigado a vocês que estiveram conosco até esse momento e a todos que assistirem ao nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, interaja conosco. Teremos muito prazer em responder suas dúvidas, aquilo que estiver dentro da nossa estatura moral, intelectual e espiritual. Nós comentaremos, responderemos, se você deixar aqui a sua pergunta, o seu comentário. Compartilhe o nosso conteúdo, se fez sentido para você e você acha que fará sentido para mais vidas, nos ajude a chegar a mais pessoas. Muito obrigado, ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.